Qual é essa propriedade importante? Trata-se do seguinte: multiplicando-se o numerador e o denominador por um mesmo número, a fração não se altera. Então, aqui no exemplo, nós estamos multiplicando pelo mesmo número, o número 2, numerador e denominador, e eu obtenho a fração 2/4. Esquematicamente, eu tenho aqui um retângulo que foi dividido ao meio. Então, isso aqui representa a fração 1/2. Aqui o mesmo retângulo foi dividido em 4 partes. E aqui eu tenho 2 partes que são os 2/4. Observe que as duas áreas são exatamente iguais, comprovando que a fração meio é igual à fração 2/4. Portanto, são frações equivalentes. Vamos a algumas aplicações da propriedade explicada anteriormente. Por exemplo, seja fazer a soma de meio mais 1/3. Observe que os denominadores aqui são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, na soma de frações, é preciso achar o mínimo múltiplo comum. Vamos fazer esse exemplo sem a necessidade de achar o mínimo múltiplo comum. Vou aplicar aqui a propriedade que diz que multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração não se altera. Escolhi multiplicar a primeira fração por 3 e a segunda fração por 2. Por que isso? Esse 3 aqui eu tirei desse denominador. Esse 2 foi tirado desse denominador. Com isso, eu vou fazer com que aqui apareça os denominadores iguais. Ou seja, fazendo 3 vezes 1 deu 3, 2 vezes 3 deu 6, 1 vezes 2 deu 2, 3 vezes 2 deu 6. Uma vez que as duas frações foram transformadas em frações com os mesmos denominadores, eu posso fazer a soma direta, 5/6, sem precisar achar o mínimo múltiplo comum. Aqui um outro exemplo, onde eu tenho meio mais 1/5. Escolhi aqui multiplicar por 5 e aqui por 2. Resultou meio vezes 5 e 5. 1/5 multiplicado por 2 é multiplicado por 2. 5 décimos, 2 décimos. A soma, 7 décimos. Outro exemplo, onde foi possível fazer a soma de duas frações com denominadores diferentes, sem precisar achar o mínimo. Outro exemplo. Vamos fazer a soma de 1 mais 1/3. 1 mais 1/3 é igual. Aqui debaixo desse 1 eu coloquei um 1. Então ficou 1 sobre 1. Não alterou nada. 1 sobre 1 dá 1 mais 1/3. Aqui eu vou multiplicar por 3 e por 3. Então ficou multiplicado por 3, multiplicado por 3, mais 1/3. 1 vezes 3 deu 3, e 1 vezes 3 deu 3, mais 1/3. Dois denominadores iguais, soma 4/3. Também sem precisar achar mínimo. Outro exemplo, 2 mais meio. Mesmo processo, esse 2 eu vou multiplicar por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Para ficar igual, 2 e 2. Então vai resultar 2 sobre 1. Primeira etapa, eu coloquei 1 debaixo do 2. Depois, vou multiplicar por 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Então vai ficar 4 meios, mais meio, 5 sobre 2. Vamos aplicar a propriedade mais uma vez. Aqui nós temos uma divisão de meio dividido por 1/3. A regrinha diz que quando vamos dividir duas frações, pegamos a primeira fração e multiplicamos pela segunda fração invertida. Parece meio estranha essa regra,
Porque aqui nós temos uma divisão e, na realidade, nós vamos fazer uma multiplicação. Então, vamos explicar por que isso acontece. Vou usar aqui a propriedade multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número. Aqui, no caso, o número 3 sobre 1. Por que eu escolhi 3 sobre 1? Escolhi 3 sobre 1 para que, ao multiplicar 1/3 por 3 sobre 1, toda vez que eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado vai ser 1. Aqui, o 1 corta com 1, 3 corta com 3, vai sobrar 1 aqui. Não é 0, o que sobra é 1. Por quê? Quando eu simplifico 1 dividido por 1 dá 1, 3 dividido por 1 dá 1, e 1 vezes 1 vai dar 1. Então é 1, e não 0. Cortei tudo, mas não é 0, é 1 que fica. Então está aqui 1. Esse aqui foi repetido. Quando eu divido o número por 1, dá o próprio número. Então está repetido aqui. O que resultou? Resultou meio vezes 3 sobre 1. Ou seja, primeira fração multiplicada pela segunda fração invertida, que resulta 3 sobre 2. Então, nada de estranho. Em vez de dividir, multipliquei. Está justificado aqui por que faz isso. Mais uma aplicação da regra de multiplicar numerador e denominador por um mesmo número. O que fazer quando temos um expoente negativo? Esse primeiro exemplo aqui é de um caso de expoente positivo. 2 elevado à segunda é 2 repetido 2 vezes, que é igual a 4. Tudo normal. Mas e quando eu tenho 2 elevado a menos 3? Como é que eu vou fazer com o mesmo raciocínio daqui? Eu aqui peguei e repeti o 2. Como é que eu vou repetir o 2 3 vezes negativamente? É meio estranho isso. Então vamos resolver esse problema. 2 a menos 3 é a mesma coisa que 2 a menos 3 sobre 1. O que eu fiz aqui? Simplesmente coloquei 1 aqui de baixo, não alterou nada. Aqui agora aplicando a regra das frações. Eu vou multiplicar numerador e denominador por o mesmo número. Qual o número que eu vou multiplicar? 2 a terceira e 2 a terceira, é o mesmo. O que vai acontecer quando eu multiplicar 2 a menos 3 por 2 a terceira? Aqui são bases iguais, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Conservando a base dá 2, subtraindo os expoentes dá 0. Embaixo ficou 2 a terceira, a mesma coisa. 2 elevado a 0, quanto vai dar? 2 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, exceto o 0. 2 a terceira, repete. Então resultou 1, 2 a terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Dá 1 oitavo. Ou seja, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 oitavo. Se eu dividir o 1 por 8, vai dar 0,125. Então é a mesma coisa que dizer que 2 a menos 3 é igual a 0,125. Na prática, o que se faz quando se tem um expoente negativo, como no exemplo, 2 elevado a menos 3, é escrever no numerador o 1 e passar esse número que está negativo para o denominador com o expoente positivo. As explicações aqui foram apenas para justificar a regrinha prática que se conhece. Expoente negativo, coloca debaixo da fração como denominador com expoente positivo.